Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de Algoritmos e Lógica de Programação. Na aula de hoje nós vamos aprender o que são estruturas de controle, para que elas servem e como utilizá-las. O foco da aula de hoje vai ser nas estruturas de controle que a gente chama de condicionais. As estruturas de controle podem ser divididas em vários grupos ou tipos. Nós temos estruturas que são responsáveis por a gente desviar a sequência do nosso algoritmo. Uma delas é a de desvio condicional, também conhecida como se não, ou em inglês if-else. Também temos uma estrutura que permite o desvio na nossa sequência de processamento, que é a estrutura de escolha, que no caso é a estrutura conhecida como escolha caso ou switch case em inglês. Temos também as chamadas estruturas de iteração. Iteração significa repetição, são os famosos laços de repetição. Existem vários tipos de laço de repetição, mas existem basicamente três estruturas de repetição. A estrutura repita até, a estrutura enquanto faça e a estrutura para faça. Nós vamos estudar elas ao longo das próximas aulas. O foco da aula de hoje vai ser nas estruturas condicionais. Primeiro você tem que entender que existem condicionais simples e existem as condicionais que são compostas ou encadeadas. Uma condicional simples, ela usa uma condição, ou seja, a gente trabalha a comparação, a gente observa a relação entre dois números ou entre dois textos, entre dois valores, e a partir dessa comparação a gente vai ter como uma resposta um resultado booleano, que é verdadeiro ou falso. Se uma condição analisada for verdadeira, então a gente define qual é a ação ou quais ações a gente quer que seja executado dentro do nosso código. Se ela não for verdadeira, a gente finaliza o se. Essa é a estrutura que a gente chama de if simples ou se simples, que é o condicional simples. Ela é usada para situações bem pontuais. Nós vamos ver alguns exemplos. Um outro ponto que é importante é, observem que quando a gente escreve nosso código, é comum eu deixar um espaço à esquerda, a contar da margem. Esse espaço equivale a 4 espaços do teclado ou uma tecla Tab, pelo menos. Esse processo de dar esse espaço para organizar o código a gente chama de indentação. A indentação é um processo onde a gente faz a tabulação para organizar o nosso código. Ao longo das aulas vocês vão aprender como fazer esse processo de indentação. No nosso Visualg, nós temos um atalho do teclado chamado Ctrl G. A gente seleciona o texto e faz Ctrl G, ele faz a indentação para a gente. A estrutura condicional mais comum de ser utilizada é a estrutura que a gente tem o se não, que é o famoso if-else. Nele nós temos a seguinte aplicação. Se uma condição for verdadeira, então você vai fazer uma ou um conjunto de ações. Se não, ou seja, caso a condição não seja verdadeira, você vai definir quais ações precisam ser realizadas caso a condição não seja verdadeira. Ou seja, se a condição for falsa, entra aqui no bloco do que a gente chama das ações do se não. E daí a gente precisa finalizar o bloco do se, que é aqui, ó, fim se. Então, se a condição for verdadeira, faça as ações. Se não, faça essas outras ações e finalize o bloco do se. Essa estrutura condicional é a mais comumente utilizada. Além dela, existe uma estrutura condicional que é a estrutura do se composto ou encadeado. O se composto ou encadeado, ele pode parecer complexo à primeira vista, mas conforme você vai trabalhando com exemplos de utilização das condicionais, você vai chegar na necessidade de uso dessa estrutura de código. Então, olha, se a condição 1 for verdadeira, então faça as ações da condição 1. Se não, se a condição 2 for verdadeira, então faça as ações correspondentes à condição 2. Se não, faça as ações correspondentes à situação 3. Finalize este se aqui de dentro e finalize o se que você abriu inicialmente. Essa estrutura a gente chama de se encadeado ou composto, porque a gente tem um se dentro do outro. Você pode colocar mais de um se. Você poderia colocar aqui, depois desse se não, você poderia colocar se, aí condição 3, aí você vai encadeando. Nós vamos ver exemplos ao longo das próximas aulas. Agora a gente vai criar o nosso código lá no nosso Visualg.
Aqui no nosso Visual eu já adiantei parte do nosso código. Eu tirei aqui algumas partes de comentário que não são necessárias de ficar aparecendo, deixei aqui só a descrição da função que a gente vai trabalhar, que são as estruturas condicionais, a autoria, o nome do arquivo que vai ser 04-condicionais. Vou lá em exibir para exibir o número de linhas que a gente viu na aula anterior e eu vou criar a seguinte situação. Eu vou criar uma variável chamada nota, que ela vai armazenar a nota escolar de alguém. Geralmente as notas vão de 0 até 10 e tem aquelas frações 0.5, 0.8, 5.5. Então a nota vai ser do tipo real, ou seja, de números fracionados. Daí eu vou dizer que essa nota vai começar inicialmente com o seguinte valor. Vou colocar aqui que a nota vale 2.0. Para a gente trabalhar condicional, a gente pode testar logo a condicional simples. Geralmente, quando a gente trabalha a avaliação de notas, a gente precisa saber se aquela nota é azul ou vermelha. Vamos supor que para uma nota ser considerada azul, ela tem que ser maior ou igual a 5 para ser considerada azul. Se ela for maior ou igual a 5, ela é azul. Se ela for abaixo de 5, ela é vermelha. Então a gente pode definir o nosso código condicional da seguinte forma: se a nota for maior ou igual a 5, então eu vou escrever a seguinte mensagem em tela: nota azul. E vou fazer o fim de C. Observem que na condicional simples eu só preciso avaliar se a condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, então eu digo o que eu quero executar de ações caso ela seja verdadeira. Se não, eu só finalizo o meu bloco de códigos. Feito isso, eu vou salvar com o nome 04 condicionais. Vou executar lá no F9 ou no botão. E observem que não apareceu nada como resultado aqui. Por que não apareceu nada? Não apareceu nada porque a nota é 2.0. Então, quando a gente trabalha com se simples ou if simples, a gente está avaliando se essa condição é verdadeira. Se ela não for verdadeira, nenhuma ação vai ser executada. Agora a gente vai pegar essa mesma estrutura e fazer o se que é mais completo, que é o se não. Vou até copiar essa estrutura de código aqui para baixo, que é a estrutura condicional. E daí a gente vai fazer aqui a descrição dos detalhes para definir se a nota é azul ou se a nota é vermelha. Então, se a nota for maior ou igual a 5, então escreva em tela que a nota é azul. Se a nota não é azul, o senão significa o contrário de azul. Quando a nota não é azul, ela é uma nota vermelha. Esse senão, ele vai representar as seguintes situações: notas menores do que 5. Observem que a estrutura ela é mais completa. Se a condição for verdadeira, então faça esta ação. Se não, ou seja, se essa condição for falsa, faça esta ação aqui e finalize o C. Então, a nossa nota é 2. A gente sabe que 2 não é maior do que 5, nem é igual a 5. Então, ele tem que entrar nessa estrutura aqui do nosso código. Feito isso, salvei, vou executar. Apareceu aqui, ó, nota vermelha. Vimos então aqui as duas formas mais comuns de serem encontradas do uso da condicional, que é a condicional simples e a condicional comum, que é com se não. Daí, pensem da seguinte forma: se a partir dessa nota eu tenho que definir a situação do aluno, por exemplo, se ele está aprovado ou reprovado, a gente poderia trabalhar o se não. Mas imagine que, além de aprovado e reprovado, existem situações, por exemplo, como a de recuperação. Aí eu tenho 3 condições para poder avaliar. No se, eu só avalio uma condição. No se não, eu avalio 2 condições. E quando eu precisar avaliar 3 ou mais condições, a gente tem que fazer o famoso se encadeado. Então eu vou copiar essa mesma estrutura de código aqui do se condicional, vou colar aqui na minha linha 24 e vou colocar aqui que nós vamos trabalhar com uma condicional encadeada. Vamos trabalhar da seguinte forma: se a nota for
menor do que 2, a gente vai informar que o aluno está, por exemplo, reprovado. Então, se a nota for menor do que 2, então o aluno está reprovado. Se não, se a nota do aluno for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Se não, o aluno estará em recuperação. Vou só ajustar aqui o código e explicar o passo a passo. Se a nota for menor do que 2, então o aluno está reprovado. Se não, ou seja, se a nota não for menor do que 2, ela pode ser igual a 2 ou maior do que 2. Então, no caso de notas iguais ou maiores do que 2, a gente tem que ver se o aluno está aprovado ou em recuperação. Então, vou ver se ele está aprovado. Se a nota for maior ou igual a 5, então eu vou escrever que ele está aprovado. Agora pensem da seguinte forma: se eu já avaliei que a nota dele pode ser menor do que 2, que indica reprovado, e maior ou igual a 5, que significa aprovado, só falta a recuperação. Daí eu escrevo aqui no bloco do se não. Então, se ele não está reprovado nem aprovado, ele só pode estar em recuperação. Observem que este se está dentro desse outro maior aqui. Por isso que a gente chama de se encadeado, que é uma condicional encadeada. É um se dentro do outro. Eu poderia trabalhar com mais se's encadeados dentro da minha estrutura. Só que no caso aqui, por exemplo, de notas, que a gente tem aprovado, reprovado e recuperação, a gente consegue fazer através dessa estrutura aqui sem problemas. Antes de salvar, eu observei aqui que faltou o então. Então, se a nota for menor do que 2, então faça a escrita de reprovado. Se não, se a nota for maior ou igual a 5, então escreva aprovado. Se não, escreva recuperação, finalize o C, finalize o C. Vou salvar, vou executar o nosso código. Ao executar, aparece lá nota vermelha, que é da condicional anterior, e aparece a palavra recuperação, porque a nota dele é 2. Mas vamos lá mudar a nota dele para 7. Vou salvar. Quando a gente for executar, ele vai aparecer agora como aprovado. Por quê? 7 é maior ou igual a 5. 7 não é menor do que 2, mas é maior ou igual a 5. Por isso que ele entrou aqui nesse bloco de código. Vamos agora ver a situação de reprovação. Então vamos supor que a nota dele seja 1.5. Vou salvar, vou executar, aparece aqui que ele está reprovado, porque 1.5 é uma nota menor do que 2. Aí ele já entra aqui nesse nosso bloco de código. Então, as estruturas condicionais, elas são usadas em muitas aplicações na programação. É uma das estruturas mais importantes para você estudar e aprender. Ao longo das próximas aulas, a gente vai começar a exercitar o uso dessas estruturas nos nossos blocos de códigos. E vocês vão ver que existe uma infinidade de possibilidades de programação, porque você muda as sequências fazendo desvios a partir de condições específicas que você define através das comparações entre textos, entre números, entre valores de variáveis e assim por diante. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar os conceitos das estruturas de controle. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!